A Estrada de Ferro Vitória-Minas foi criada por empresários mineiros e capixabas no início do século XX. A primeira ideia era interligar Vitória, no Espírito Santo, a Diamantina, em Minas Gerais. Pouco tempo depois, foi descoberta uma grande jazida de minério de alto teor em Itabira, Minas. Foi preciso, então, traçar novos planos para a ferrovia, agora em direção ao Pico do Cauê. Em 13 de maio de 1904, foram inaugurados os primeiros quilômetros da ferrovia. Partindo da estação de Porto Velho, no Espírito Santo, a estrada seguiu por matas fechadas, montanhas e sobre rios. O presidente desse projeto era Pedro Augusto Nolasco Pereira da Cunha. Com o avanço da construção, foram criadas novas estações e, assim, vários povoados ao longo da estrada de ferro começaram a ganhar mais vida. Em 1906, a estação de Colatina foi inaugurada com uma grande festa. Um ano depois, a divisa do Espírito Santo com Minas Gerais se transferiu para a região das estações Baixo Guandu e Aimorés. Logo depois, Vitória-Minas passou a atravessar o Rio Doce, em Figueira do Rio Doce, hoje Governador Valadares. Entre 1915 e 1918, durante a Primeira Guerra, a ferrovia parou. Na década de 1920, foram inauguradas as estações de Ipatinga e do Calado, hoje Coronel Fabriciano. Com a chegada da estrada de ferro, a região do Vale do Aço se mostrou estratégica para a instalação de um polo siderúrgico. O primeiro trem de minério foi carregado em 1940, na recém-inaugurada estação Desembargador Drummond. O minério veio de Itabira, em caminhões, e seguiu para o Porto de Vitória em uma viagem de 24 horas. Lá, o navio finlandês Modesta foi carregado com 5.750 toneladas que seguiram para os Estados Unidos. No mesmo ano, começou a ser construída a linha entre Desembargador Drummond e Itabira, e também as estações Capoeirana, Oliveira Castro e Engenheiro Laboriou. A estrada de ferro passou a contar com 545 quilômetros. Em 1942, com a Segunda Guerra, a ferrovia foi nacionalizada e o presidente Getúlio Vargas criou a Companhia Vale do Rio Doce com altos investimentos. Um longo período de melhorias foi iniciado no trecho. Novos autos de linha, guindastes, socadoras mecânicas e locomotivas começaram suas atividades. Nessa época, os trens operavam como trens mistos, carga e passageiros. Passaram então a operar apenas como trens de passageiros. Com a inauguração da Acesita, Aços Especiais Itabira, em 1944, foi construída a estação Acesita. Lá chegava o minério que abastecia a siderúrgica, e de lá saía o aço para os portos de Vitória. Em 1947, a remodelação do trecho Vitória-Colatina ganhou uma série de melhoramentos. Em 1950, as locomotivas a vapor deram lugar às locomotivas a diesel. A Vitória-Minas logo adquiriu 50 locomotivas da General Motors, modelo G12. Uma nova fase na logística de cargas e minério tornou a Vale do Rio Doce uma das maiores mineradoras do mundo. Em 1954, vagões de aço moderno começaram a substituir os antigos vagões de madeira. Maiores e mais confortáveis, eles faziam 4 trajetos diários. Um carro especial servia à chefia em viagens de trabalho. Com a construção da Uzi Minas em Ipatinga em 1958, a antiga estação foi transferida para o local atual, já com o nome de Intendente Câmara. As exportações de minério aumentavam e, com elas, o escoamento do aço da Uzi Minas para o centro mineiro. Foi preciso, então, um grande investimento no trecho ferroviário entre o Vale do Aço e Nova Era. Para administrar esse investimento, foi criado o Departamento de Obras da Via Permanente, por Eliezer Batista, então presidente da companhia. E foi iniciada a construção da variante de Sá Carvalho, que retirou os trilhos da margem do rio Piracicaba. Com isso, foi possível aumentar o transporte de minério para 10 milhões de toneladas anuais. Diversos túneis e pontes foram construídos, eliminado um forte aclive em Antônio Dias. A construção do Porto de Tubarão, em Vitória, e a descoberta das primeiras jazidas na Serra dos Carajás, no Pará, aconteceram na mesma época. Os mercados externos se abriram e a Vale do Rio Doce investiu em novas minas e construiu o ramal de Costa Lacerda, que dava acesso às minas de fábrica de Timbopeba e Mariana. Na década de 70, aconteceu um dos maiores investimentos na história ferroviária brasileira, a duplicação de todo o trecho ferroviário.
a Vale do Rio Doce passaria a ter a primeira ferrovia totalmente duplicada das Américas. No mesmo ano foi instalado o estaleiro de solda em Governador Valadares, que passou a produzir as barras de trilhos soldados com 200 metros de comprimento. Para os serviços de duplicação, foram adquiridos vários equipamentos de terraplanagem. Em seguida, foi instalado o Centro de Controle de Tráfego, CTC, que passou a controlar todo o tráfego ferroviário. 1984. A ferrovia atingiu a marca de 1 bilhão de toneladas de minério e cargas transportadas. Em 1997, a Vale do Rio Doce passa a ser uma companhia privatizada. O Museu Vale foi criado no ano seguinte, na antiga estação de Pedro Nolasco, em Vila Velha, com um grande acervo fotográfico, documentação e uma locomotiva a vapor totalmente reformada. Em 2007, a Companhia Vale do Rio Doce passa a se chamar Vale. E acompanhando a mudança, uma nova pintura foi aplicada em suas locomotivas e no trem de passageiros. Em 2011, a Estrada de Ferro Vitória-Minas bateu o recorde de 11,2 milhões de toneladas de minério de ferro transportadas em um único mês. Em 2014, a Vale adquiriu um novo trem de passageiros para Vitória-Minas. Com design europeu, moderno, seguro e confortável, ele oferece transporte de alta qualidade para mais de 1 milhão de passageiros por ano. E assim, a Vitória-Minas segue seu curso, contribuindo para o crescimento do Brasil e participando da vida dos brasileiros. Mais de um século fazendo história e abrindo caminho para o futuro. Vale, para um mundo com novos valores.